Pessoal, bom dia a todos aí. Sejam bem-vindos à nossa aula de laboratório de análise de sistemas lineares. A aula de hoje é uma continuação daquela aula de sábado, em que nós vamos trabalhar o resultado obtido do guia de prática 1. Essa é a verdade. Então, eu dividi o guia de prática 1, né? Na verdade, vocês devem ter observado aí que e visto a mensagem também no Teams, que o sistema estava fora do ar no final de semana, o SIGA. Eu não consegui fazer o upload do guia de prática no SIGA durante o final de semana. Eu acabei de conseguir fazer isso agora, nesse instante. Então, o guia de prática, ele já está lá no SIGA, disponível para vocês. Por outro lado, eu deixei uma cópia dele aqui no Teams, em arquivos. Eu não sei se alguém tentou localizar esse arquivo aqui no Teams. Foi o jeito que eu consegui para compartilhar o arquivo com vocês aí, mais de imediato. Porque eu tentei entrar várias vezes no SIGA e o SIGA estava dando só fora de ar, tá? Eu não conseguia conectar de forma alguma no SIGA, o sistema estava fora do ar. Então, paciência aí. Bom, eu já registrei a aula extra, o arquivo está lá, falta simplesmente divulgar o link lá da gravação da aula, ok? Talvez o mais importante nesse momento seja o guia de prática. O guia de prática já está lá. Bom, o que vocês vão fazer para mim no guia de prática 1? Vocês vão fazer a modelagem em caixa branca, consequentemente, chegam, a uma equação diferencial. Essa equação diferencial é o que nós vamos utilizar hoje aqui para fazer a linearização do sistema. Tá? Então, nós vamos começar agora sim, a trabalhar esses critérios de linearização, que vai ser a nossa primeira aproximação linear à obtenção da função de transferência para o reator químico, tá? Bom, o que eu tenho aqui no guia de prática hoje, então? Tem uma breve explicação aqui sobre expansão em série de Taylor, que é uma técnica muito utilizada aí para linearização, tá? De sistemas de equações diferenciais. O Walter já explicou essa linearização aqui, a expansão de Taylor, a expansão em série de Taylor, em teoria, ele já passou por isso com vocês lá? Pessoal? Ele passou hoje uma parte de linearização. Mas falou sobre expansão em série de Taylor? Creio que série de Taylor não. Ok, a expansão em série de Taylor ela é muito simples, tá, de ser feita. Vocês terão uma função que é o que vocês vão obter no resultado do guia de prática 1, e a aproximação em torno de um ponto de operação. Então, basicamente, o que você tem? Essa aproximação linear, tá? Ela consiste de uma nova função, agora linearizada, que ela é uma aproximação da função em torno do ponto de operação, mais a derivada dessa função em torno desse ponto de operação. Aí você pode fazer ela, derivar a expansão, a aproximação de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, em que você vai aumentando, as derivadas. Então, se você está usando só a derivada da primeira, você está fazendo uma aproximação de primeira ordem. Se você está com a derivada da primeira e a derivada da segunda, que é o que eu tenho aqui, você então consegue fazer uma aproximação de segunda ordem. E por aí vai sucessivamente. Então, o que nós temos aqui? A expansão em série de Taylor é isso que vocês vão fazer. Basicamente, aplicar aqui no guia de prática a equação 2. Então, vocês vão ver que vocês vão definir, hoje, cada dupla define o ponto de operação, o seu x0. De posse da equação, aplica x0 na equação diferencial que vocês encontraram e faz a derivada dessa função
aplicando ali o x0, tá? É algo super tranquilo de fazer. Aí aqui eu mostro também, né, uma expansão caso você tenha sistemas de ordem maior, x1, x2, x3, você tenha mais estados nesse sistema. Bom, qual é o nosso objetivo aqui do guia de prática? É o objetivo nosso definir o ponto de operação do sistema, no caso lá do reator químico, qual é a temperatura que nós vamos controlar, linearizar o modelo em torno desse ponto de operação, programar a resposta temporal desse sistema linear e do sistema de equações diferenciais aí que vocês obtêm no guia de prática 1. Bom, então nós estamos considerando aquele sistema descrito no guia de prática 1, né, introduzido lá na figura do guia de prática 1, que são os dois tanques associados, o tanque de mistura de reagentes, a bomba interconectando os dois tanques e o reator químico em si. Deixo aqui todos os parâmetros físicos para a simulação do sistema, tá? O que nós temos ali de parâmetros físicos? O volume, a capacidade térmica da solução, a vazão volumétrica, a temperatura ambiente do local dos tanques, o coeficiente de convecção natural, a área externa, que é a superfície, né, no caso aqui, a qual o tanque pode fazer a troca de calor por convecção, ali a convecção natural, e a densidade, aí, a massa específica da solução. Isso. Quais são as atividades aqui? Onde vocês vão usar esses valores? Vocês vão usar esses valores para fazer a simulação. Então vamos lá. Primeiro passo, o que cada dupla deverá fazer? Escolher um ponto de operação. O ponto de operação é a temperatura a qual você irá controlar esse sistema de tanque. Então você quer que a sua reação ocorra em uma dessas temperaturas específicas aqui. Então a gente tem um ponto de operação de 0 até 10. Faça a escolha de um ponto de operação e informe aqui no Microsoft Teams o nome da dupla e o respectivo ponto de operação. Por que disso? Então você só escolhe, olha, meu ponto de operação é 50 graus, é o ponto de operação 03. Θ, que é a temperatura interna lá do reator químico, ele é 50 graus Celsius. Porque cada dupla deve trabalhar com um ponto de operação distinto, tá? Então você informa justamente para que outra dupla não trabalhe com esse mesmo ponto de operação. Então é uma escolha simples. Saiba qual é o ponto, escolhe um ponto de operação aqui e pronto. Bom, de posse, né, desse ponto de operação, você resolve a equação diferencial e faz o cálculo do sinal de controle, né, no caso ali da quantidade de calor que tem que ser entregue, para levar levar o sistema para o ponto de operação desejado. Para fazer isso daí, vocês têm que tomar outra decisão. Escolher qual é a vazão volumétrica do sistema, tá? Porque a vazão volumétrica ela ocorre em uma faixa de 0 a 3 metros cúbicos. 0 você não tem vazão, então você não tem fluido. E 3 é a vazão máxima do sistema. Escolhe um valor aí, para esse valor que vocês escolheram de vazão volumétrica, vocês calculam ali, olha, então para essa vazão volumétrica, para essa temperatura que eu quero, que é a minha temperatura de equilíbrio, eu preciso ter uma quantidade de calor aqui, né, no caso sendo transferida para a minha massa, para essa vazão que eu tenho ali dentro, essa massa presa dentro do recipiente, de tantas calorias ali, né, no caso, ou watts, ou joule aí, dependendo do que você trabalhar de unidade. Bom, então, questão 1, questão 2 são definições e uma solução muito simples matemática. Até aí não tem nada. Você vai pegar a sua equação, lá é lá zero, a taxa ponto de equilíbrio, você não tem variação, né? Então a sua derivada é zero, resolve a equação e pronto. A questão 3, tá? Vocês começam a fazer a programação. A parte sobre fazer a programação em malha aberta, eu vou deixar no SIGA 2 links. Há 2 modos de fazer essa programação em malha aberta, tá?
Você pode fazer ela em que você é responsável, tal que você seja responsável por fazer, né, a integração do seu sistema. Então você faz a evolução temporal do seu sistema, então você é responsável por fazer a integração do seu sistema, consequentemente a evolução de cada estado. Ou você pode fazer isso usando a biblioteca, aquela biblioteca que eu passei na primeira aula de apresentação da disciplina, que é usando a biblioteca lá Python Control Library Systems, ok? Eu deixo o vídeo com um exemplo sobre como fazer essa programação. Então tem uma parte de slides, são 2 vídeos sequenciais, se eu não me engano. Eu vou deixar esses vídeos sobre introdução à programação no Python disponível no Siga. Vocês vão repetir a mesma coisa, só que usando a equação diferencial que vocês obtiveram, né, no caso como é que fala? No guia de prática 1. Vocês vão usar outra equação diferencial e pronto, respeitando aqui as constantes que vocês têm e o ponto de operação escolhido, ok? Então, a partir dessa simulação, você obtém um gráfico. Obteve o gráfico, você vai avaliar o gráfico. O que você vai estar avaliando no gráfico? Você vai estar avaliando a resposta temporal obtida na questão anterior. E você já vai começar agora a pensar, dada a condição inicial ali, que a condição inicial do seu sistema é que o reator químico ele estava em equilíbrio térmico com o ambiente, ou seja, a temperatura interna, né, antes de você ligar o aquecedor, antes de você ligar o sistema, ele estava em equilíbrio com com o ambiente em que ele se encontra. Então, a temperatura interna do reator é igual à temperatura externa. Então, para ele sair dessa temperatura ambiente e conseguir alcançar o ponto de equilíbrio, seja de 35 a 85 graus Celsius, cada dupla tem um valor para alcançar, vocês vai demandar uma quantidade de tempo diferente, é lógico, tá? Isso daí vocês vão ver. Às vezes, nesse primeiro exemplo aqui, nesse primeiro guia de prática, isso não fique tão claro para vocês. Mas temos constante de tempos aí diferentes, ok? Mais à frente eu vou melhorar esse exemplo aqui, entrando com mais detalhes sobre ele, o que vai caracterizar melhor essa dinâmica. Nesse primeiro momento, não preocupa com isso. Vamos trabalhar com um modelo mais simples. Depois a gente entra com essa dinâmica do resistor. Não quis entrar com as duas coisas juntos para não complicar para vocês. Bom, então avalie a resposta temporal e determine o tempo mínimo necessário para o sistema alcançar a condição de equilíbrio desejado. Então é basicamente falar quanto tempo que o sistema leva, né, para alcançar essa quantidade, o ponto de equilíbrio desejado, seja 50 graus, seja 70 graus. Por aí você já começa a ter uma noção sobre a constante de tempo do sistema, tá? Então por aí você já tem. Lembra que quando o sistema entra em regime permanente, ou seja, ele alcançou a sua temperatura lá 50 graus, 45, 65, ele, no nosso caso ali, ele trabalha com ele gasta 5 constantes de tempo, 5 taus para poder alcançar isso daí, que é a constante de tempo do sistema. De 4 a 5, depende do autor aí, do critério que você está adotando. Bom, de posse da equação, então na questão 5, de posse da equação diferencial, você vai aplicar então a expansão em série de Taylor, né? E obter então um modelo local para o reator químico. Por quê?
você conhece seu ponto de operação, então você conhece o seu x0 aqui, né, na nossa formulação, a qual eu passei aqui, e você aplica a equação 2 basicamente e obtém o sistema linearizado aqui na questão número 5. Questão 6, você simplesmente acrescenta no código a simulação, né, um trecho de código que gera o gráfico que contém a saída justamente desse sistema linearizado. Então, você vai plotar a resposta do sistema linearizado. Na sequência, aplica para mim a transformada de Laplace no sistema linearizado e apresente a função de transferência obtida. Apresente os cálculos. Lembrando que o cálculo é de onde eu saí, como que eu cheguei, onde que eu cheguei, quais as considerações ali foram necessárias para obter aquele resultado. A questão 8 ela é uma questão teórica, tá? Em que vocês precisam pensar um pouquinho aí para começar a perceber a diferença entre laboratório e teoria. Então, a fim de comparar a resposta do modelo linear, que é a função de transferência que você obteve, com a resposta obtida pela implementação da equação diferencial, qual procedimento deve ser adotado? Então, você quer comparar agora uma resposta de função de transferência com a resposta obtida pela equação diferencial, pela dinâmica do sistema. Como que você vai fazer isso? Tá? A justificativa, para mim, uma parte dessa justificativa é através do diagrama esquemático de acionamento dessa comparação. Então, como que você pode fazer essa comparação? Comparar algo linearizado com equação diferencial que pode ser tanto linear quanto não linear. Então, como fazer essa comparação? Ok? Então, pensem um pouco nisso daí, sobre como fazer, e proponham esse diagrama esquemático aí que justifique a resposta aqui que eu estou perguntando na questão número 8. A questão 9 ela é só para lembrar que toda questão deve ser devidamente justificada. Não adianta somente fazer a implementação, se não justificar as implementações. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida sobre o que deve ser feito? Vocês tiveram dificuldade em encontrar o guia de prática 1? Alguém já começou a fazer o guia de prática 1 ou ninguém começou? Em que ponto vocês estão? Como a última aula foi no sábado, eu não peguei nesse final de semana não. Eu ia dar uma olhada hoje melhor. A minha dúvida que ficou essa temperatura do ponto de operação não faz diferença, né? É só pra gente não colar do coleguinha, né? Tipo, em conta assim, não vai ser uma mais difícil que a outra. Não, ela muda a resposta do sistema, ela muda a constante de tempo, ela muda a dinâmica do sistema, mas não faz diferença ali se vai ficar mais fácil, mais difícil, não. Ela muda a resposta, cada dupla fica tendo uma resposta distinta, é só isso que muda. Sim, era essa a minha dúvida, porque pra não pegar mais difícil aí, né? Não, isso não afeta em nada não, porque você parte da mesma equação diferencial. Ou deveriam partir da mesma equação diferencial, né? Se a gente acertar, né? Então... Justo. Então seria por aí que começa. Ok? Pessoal, o material já está disponível. Eu vou subir agora, só vou achar os vídeos aqui, eles já estão no YouTube. Já vou colocar esses vídeos sobre a programação, que aí eu resolvo um exemplo, tá? Sobre como fazer essa programação, sobre como resolver essa programação. Eu já vou deixar esse link também aqui no guia de prática, já lá no Cigar. Já vou fazer isso para vocês agora, que é algo bem rápido de ser feito. Então já vou compartilhar esses vídeos, que são os vídeos que vocês precisam para ter um exemplo sobre como fazer a programação. Ok? Aí eu deixo os links, são 2 vídeos curtinhos, eu acho que eles dão menos de 10 minutos cada vídeo e mostram as duas formas de fazer a integração, de fazer a implementação ou obter a resposta em malha aberta aqui para um sistema usando a biblioteca ou usando uma programação manual mesmo, em que você é responsável por tudo. Ok?
Alguma outra dúvida? Bom, ninguém manifestou, então vou entender que não tenha dúvida. Tirando a gravação da aula, gente. Peraí, que alguém mandou alguma coisa aqui no chat, acho que eu não vi. Não, beleza, tranquilo então. Eu faço o upload aí mais à tarde sobre a gravação da aula de sábado, tá? Caso alguém precise buscar alguma coisa lá de explicação referente à aula de sábado. Tranquilo? No mais, obrigado a todos. Pessoal, deixa eu só fazer um comentário aqui. Deixa eu só confirmar aqui, mas se eu não me engano, nós temos aulas 00, peraí, só um minuto. Se eu não me engano, para esse próximo sábado, que é o sábado do dia 13, a gente tem a modelagem caixa preta, que é aquela aula também ao sábado, tá? É interessante, a gente tem duas opções aqui que eu posso propor. A gente pode fazer essa aula na sexta-feira, à noite, ali por volta de 6, 7 horas da noite, ou a gente pode deixar ela no sábado de manhã, porque aí vem feriado prolongado de novo na segunda-feira. Eu não posso deixar essa aula para depois do feriado. Por quê? A não ser que essa aula aconteça na terça-feira. Tá? A não ser que essa aula aconteça na terça-feira. Então a gente tem a opção de fazer essa aula. Não, essa aula pode acontecer na quarta-feira à noite, tá? Que daria o dia 15, 16, dia 17. Não, pode não. Desculpa, eu já tenho compromisso. A gente pode tentar fazer essa aula na terça, dia 16, no retorno do feriado, às terça-feira por volta de 7, 8 horas da noite. Eu tenho um compromisso em Belo Horizonte, eu tô lá no Cefet BH. Aí eu só preciso de ver a hora que eu vou sair de lá, como é que tá a programação para eu conseguir chegar aqui e dar essa aula para vocês. Eu não posso deixar pro sábado seguinte, porque senão vocês não terão prazo para fazer a implementação e ter dúvidas para essa aula do dia 22. Aí eu garro vocês. Então eu vou pedir que vocês conversem entre si, aqui os alunos matriculados nessa turma, e escolham se quer aula na sexta-feira, agora dia 12, se quer aula no dia 13 ou se quer aula na terça-feira à noite, no dia 16. Qualquer uma dessas três opções tá tranquilo para vocês, está tranquilo para mim. E vocês terão tempo de desenvolver o guia de prática. Mas a gente precisa acertar uma data. Quem que seria o representante dessa turma aqui? Tem alguém que fala pela turma? Alguém que pode falar pela turma? Eu me disponho, Lucas. Desculpa. Ô Lucas. Quem tá falando? Eu não consegui acompanhar. Gabriel. Um é o Gabriel. O outro que falou, quem foi? Thaís. Isso, eu não vi, Thaís. Sim, Gabriel. Sexta à noite, qual horário que seria? Aí, pode fazer ela às 18. Eu acho que... 18, 19, por aí. Se eu não me engano, tem um grupo no WhatsApp com a galera que faz a análise. A gente pode discutir isso lá. Beleza. Sim, Gustavo? Não, uma dúvida é a seguinte, se essa aula extra, se a presença dela conta normal, extra não, essa aula é positiva, né? A presença dela conta normal ou se perder se toma pau? Ô Gustavo, ninguém toma pau por falta aqui nesse ensino remoto. Beleza, demorou. Pau por falta você não precisa de preocupar não. E essa preocupação sua aí você não precisa de ter não. Porque no ensino remoto você tem que reconsiderar tudo. Eu olho a chamada, mas se você não assistiu nenhuma aula minha e vem reclamar lá na frente que tá tomando pau, eu tenho uma justificativa que você não participou de nada. Então ela serve mais para mim justificar o seu desempenho do que para te reprovar. Tanto é que eu nem lanço falta no sistema. Ok? Tá ok. Então, pessoal, eu vou pedir que vocês conversem entre si, os alunos aqui de G2, e vejam se essa aula acontece no dia 12, no dia 13 ou no dia 16. Thaís, já que você se disponibilizou, faz um consenso com a turma e só me informa o horário, tá? Beleza. No
sábado seria às 8 da manhã, né? No sábado seria às 8 e vão deixar às 19 horas pro dia 12 e pro dia 16. Beleza. Tá? Lembrando que dia 16, como eu tô vindo de BH, eu não sei o horário da reunião, que hora que a reunião que eu vou participar lá em Belo Horizonte termina. Que a gente tem um encontro presencial em Belo Horizonte. E se necessário eu posso passar essa aula do dia 16, das 19 para as 20 horas, que eu acho que eu já consegui chegar aqui, em Divinópolis de novo. Tá bom? Eu acho que lá não vai demorar tanto não, a não ser que dê algum problema no caminho. Mas vamos deixar pensar às 19 horas, eu acho que tá tranquilo. Certo? Então, Thaís, define e me comunica aqui pelo Teams mesmo. Só mandar uma mensagem aí falando, olha, ficou dia 12, ficou dia 16 ou ficou no dia 13. Tá bom. Tá bom? Vou fazer uma enquete lá no grupo. Então tá jóia, então. Eu fico aguardando o resultado de vocês. Turma, no mais, obrigado a todos. Boa semana aí pra todo mundo. Até a próxima aula, né? Que eu não sei que dia que vai ser aí, dentre essas opções que vocês vão escolher. Então, abraço a todos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Falou, turma.